ministrante. Deixa eu ver se ela vai pregar em português ou em espanhol, né? Vem aqui a nossa ministrante, a Sônia. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Aleluia. Se é para Deus, pode ser mais forte. Aleluia, para o Senhor, amém? Quero começar, né, assim, dizendo que eu quase não estou nervosa, imagina, né? E que eu sou muito grata a Deus, né, por essa igreja que eu nasci aqui, né? Nasci aqui aos 15 anos. Quando eu cheguei aqui, era bem adolescente, bem nova. E, assim, tudo que eu tenho recebido, tudo que ao longo desses anos, né, eu aprendi aqui nesse lugar, eu quero devolver ao Senhor nessa noite como gratidão. Quero agradecer minha liderança, né, pela oportunidade. O meu apóstolo, ele surpreende. Estava eu muito bem lá na quarta-feira na minha casa, quando de repente o telefone toca e alguém diz assim: tudo bem? Falei, tudo bem. Então, já ouviu falar no AP Ari Caetano? Eu falei, já, sim, e aí? Então, ele disse para você ministrar uma palavra no domingo. Aí eu falei, como assim? Ele deixa Deus te usar, né? Aí eu recebi, né? E com muito, assim, temor no Senhor, eu quero nessa noite ministrar uma palavra que, assim, eu creio que Deus colocou no meu coração e que, assim como ela me edificou, que ela possa edificar a sua vida também nessa noite. Que ela possa dar um novo norte na sua vida, te fazer pensar em quem é Deus de verdade e fazer a vontade dEle verdadeiramente em nome de Jesus, assim como eu tenho procurado fazer e viver. Amém? Aleluia. Então tá, o tema da nossa mensagem é: a última palavra vem do Senhor, porque nele está toda a soberania. Quantos creem que Deus é soberano e poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pensamos ou pedimos? Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? Porque nós não servimos a um Deus de pau, nós não servimos a um Deus que tem ouvidos e não ouve, nós não servimos a um Deus que tem boca e não fala. O nosso Deus é vivo, Ele é pleno, Ele é soberano e eterno. E Ele está à nossa disposição para fazer aquilo que, de acordo com o seu coração, nós desejamos também. Então, nós devemos estar alinhados com Deus, para que se cumpra toda boa, perfeita e agradável vontade dEle na nossa vida. Amém? Como você tem vivido a sua vida cristã ultimamente? Uma pergunta. Você tem tomado atitudes e decisões baseadas na palavra de Deus? Você acredita que o Senhor é capaz de parar o tempo por sua causa e gerar circunstâncias para chamar a sua atenção em relação a Ele? Para aí para pensar nessas perguntas que eu estou te fazendo. Para nós confirmarmos e meditarmos e esmiuçarmos sobre isso, eu gostaria que você abrisse lá em Provérbios 14, 2. Muitas vezes nós pensamos que estamos tomando as atitudes corretas, fazendo aquilo que é certo, né? Temos aquela convicção em nosso coração de que, olha, é isso mesmo. Então, nós tomamos as iniciativas, nós determinamos, nós agimos. Mas, se nós não estivermos alinhados com aquilo que Deus tem para nós, com o que Deus quer para nós, nossos planos, eles serão sempre frustrados. Nós não podemos andar na força da nossa vontade, ou do nosso achismo, ou do nosso querer, porque nós temos um Deus que nos rege. Amém? E olha o que diz lá em Provérbios 14, 2. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Às vezes pensamos que estamos indo bem. É por aqui. É isso que eu preciso fazer. É essa decisão que eu preciso tomar. Mas só há um caminho.
Só há um caminho. E se nós andarmos fora desse caminho, é isso que o versículo vai dizendo aqui. Parece que é direito para nós, mas no fim dele vai levar à morte. Quantas vezes nós nos frustramos, não é? Alguém aqui já se frustrou ou foi só eu? Levanta aí sua mão, se você algum dia já se frustrou por algum plano que não deu certo. Jeremias 17, versículo 9, ele diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Muitas das vezes nós colocamos o coração na frente daquilo que Deus tem para nós. E aí acabamos dando com os burros na água. E acabamos nos frustrando. Amém? Colossenses 1,17 diz assim: Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Quando nós tomamos essa consciência em nossa mente, em nosso coração, tudo anda diferente. Nós começamos a ter uma nova visão a respeito das coisas que precisamos fazer e daquilo que precisamos determinar para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para a nossa família, seja em qualquer questão. Então, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Isso está lá em Números 23, 19 e 20. Não, nós é que deixamos de fazer aquilo que devemos fazer. Deus, ele não é homem para mentir e nem é filho do homem para se arrepender. Tudo que ele fala, então nós devemos lembrar disso sempre em nome de Jesus. E lá em Tiago 4, 14 e 15 diz assim: vocês nem sabem o que acontecerá amanhã? O que é a sua vida? O que é a minha vida? O que é a nossa vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Então, lá no início, eu perguntei a vocês: como você tem vivido a sua vida cristã ultimamente? Você tem tomado atitudes e decisões baseadas na palavra de Deus ou você tem feito de acordo com a sua vontade? Aqui nós acabamos de ler em Tiago que nós somos como pó. Nós vamos passar, nós somos passageiros, a gente nem sabe o que vai acontecer conosco daqui a 5 minutos. Então, será que nós não deveríamos pensar que tudo aquilo que planejamos, tudo aquilo que desejamos, tudo aquilo que queremos, deve, em primeiro lugar, estar sendo consultado ao Senhor em relação? Será que nós não devemos primeiramente perguntar a Ele? Porque se nós não sabemos o que pode acontecer conosco daqui a 5, 10 minutos, que dirá planejar, fazer coisas futuras, sem saber se Deus, Ele está realmente no centro dessa situação. Sem saber se aquilo que a gente está pretendendo fazer é realmente da vontade de Deus ou não. Nós deveríamos sim perguntar, como diz a palavra: Senhor, querendo o Senhor, faremos tal e tal coisa, né? Agiremos de tal e tal maneira. Porque o domínio de todas as coisas não estão nas nossas mãos. Nós não temos o governo de todas as coisas. Tudo está o nosso ontem, o nosso hoje, o nosso futuro estão nas mãos é Ele que sabe. Os planos são dele, a vontade é dele, o querer é dele. Amém? E nós só devemos ser o quê? Obedientes. Entender, certo? E praticar essa verdade. Amém? Eu estou falando isso porque um dia desses aí, orando ao Senhor, né? Como eu falei antes, nós temos às vezes a mania, né? O costume de tomar a frente de Deus nas situações nós não esperamos. Né, a ansiedade, a vontade de ver a coisa concretizar, acaba com que a gente vá tomando a decisão, né, tome a atitude e não aprenda a esperar e confiar no Senhor.
Então, um dia desses eu orando, eu falando com o Senhor, muito triste lá, com um probleminha que eu estava passando, e eu, Senhor, tem misericórdia dessa situação, Senhor, age sobre essa situação. E aí Deus começou a falar comigo, querida, a última palavra é minha, descansa o teu coração. Aguarde em mim, o teu tempo não é o meu tempo. Aquilo que você quer para hoje, se eu não quiser que se cumpra, não vai se cumprir. Vai ser no meu tempo determinado. E aí eu comecei a glorificar o nome do Senhor, eu comecei a orar e eu comecei a tomar atitudes de fé. Já não estava mais triste por conta da situação, já estava esperançosa, já estava depositando a minha confiança naquele que me gerou, naquele que sabe tudo sobre mim, tudo a meu respeito. O meu futuro está escrito no coração do Senhor. Antes mesmo de nós nascermos, Deus já tinha determinado tudo o que seríamos, tudo o que aconteceria. E então eu comecei a confiar no Senhor. Eu comecei a descansar o meu coração em Deus. Eu falei, amém, Senhor. E aí o meu quarto parecia um quarto de guerra, né? Senhor, a última palavra é tua. Senhor, eu creio, eu determino, eu espero e eu confio. E eu sei, Senhor, que eu preciso aprender a esperar no Senhor. Você tem aprendido a esperar pacientemente no Senhor? Você tem aprendido a desejar que Deus vá à frente das situações, dos seus negócios, das suas coisas, porque Ele tem o melhor plano, Ele é soberano, Ele é perfeito e os planos dEle não são frustrados? Você tem aprendido a depositar confiança fielmente, verdadeiramente no Senhor? Eu tenho aprendido esse caminho. E eu quero sim, em nome de Jesus, a cada dia mais, esperar no Senhor, confiar no Senhor e deixar que Ele faça a vontade dEle na minha vida. E não preciso, Deus não precisa que nós demos uma forcinha para Ele. Ele não precisa disso. Ele é soberano e Ele é absoluto. Ele é poderoso o suficiente para fazer com que as coisas, os céus se movam em nosso favor. E nós não precisamos dar um empurrãozinho e nem uma forcinha para que Deus faça. Ele é soberano. Ele é absoluto. Amém? Eu gostaria de ver com vocês aqui nessa noite algumas pessoas, né, na Bíblia, que se colocaram como soberanas, achando que eram absolutas, achando que tinham o poder de transformar, ou de menosprezar, ou de aniquilar o sonho de alguém, ou a intenção de alguém em querer realizar alguma coisa. Primeira delas, eu quero falar, é sobre Ana e Penina. Todo mundo sabe que Ana e Penina eram esposas de Eucana. Eucana estava lá, ele podia, né, ter 2 mulheres, até mais, mas havia um probleminha. Havia uma rixa entre Penina e Ana. Por quê? Porque Ana não podia engravidar, Deus lhe cerrou a madre, e Penina, a essa altura, já tinha dado muitos filhos a Eucana. Esse era o álibi de Penina contra Ana, não é? Ela desdenhava de Ana, ela ridicularizava Ana, ela passava os filhos, né, dela no nariz da Ana, e a Ana era sempre ali, ó, humilhada. Ana vivia sempre chorando, Ana vivia sempre angustiada. A Bíblia diz também que anualmente eles subiam, né, para ofertar ao Senhor, e chegou um determinado momento em que Ana já não tinha mais fome. Ana já estava lá tão cabisbaixa, tão, sabe, triste com a situação de querer ser mãe e não poder, e ver a outra mulher do seu marido cheia de filhos, que aquilo que naquela época era uma honra, né? E as mulheres que não tinham filhos, elas eram menosprezadas, elas eram vistas com outros olhos, né? Mas tudo aquilo vinha na mente de Ana, tudo aquilo vinha, né, no coração de Ana, aquela tristeza. E Penina, sabendo disso,
sempre criticava, sempre maltratava, sempre zombava, né? Sempre passava no nariz da Ana os filhos que ela tinha. A Penina era intrigueira, a Penina também era ciumenta, porque apesar de Ana não ter filhos, ela era a mais amada do seu marido. Então tudo, né, a Bíblia diz que tudo que Eucana dava para os seus filhos e para a Penina, ele dava em dobro para Ana, porque ele tinha um amor, né, muito grande por Ana. Mas então eu não quero me deter em Eucana, eu quero me deter na rixa entre Penina e Ana. Penina achava que ela era superior porque ela tinha o que a outra desejava tanto e nunca conseguia. Passava ano, entrava ano, passava ano e entrava ano, e ela estava ali, continuando na mesma situação. Vamos ver lá, 1 Samuel, número 1, capítulo 1, aliás, versículos 6 e 7, diz assim: E sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso chorava e não comia. Em 1 Samuel 1, 17 a 20, diz assim: Então respondeu Eli: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e oraram e adoraram perante o Senhor, e voltaram, chegaram à sua casa em Ramá, e Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu, deu à luz um filho, ao qual chamou Samuel, porque dizia ela: Tenho pedido ao Senhor. O que é que nós vemos aqui, queridos? Que Penina era uma pessoa irritante, provocadora, maliciosa. Ela achava que tinha nas mãos o poder final. Eu tenho filhos e a minha rival não tem. Por outro lado, Ana vivia chorando e lamentando e desejando muito ter esse filho que ela tanto queria e não conseguia. Só que, quando Ana resolveu tomar uma postura de adorar a Deus verdadeiramente, vocês conhecem a história, ela foi até o templo, ela se ajoelhou ali, ela chorou compulsivamente, e já em alguns momentos ela não chorava mais, ela só orava e gemia dentro do seu interior, no seu coração. Tamanho era o seu desejo de ver cumprir o querer de Deus na vida dela, não é? E ela esperava, ela lançou a confiança ali. E aí ele veio e disse: Mas para de tomar vinho, mulher. Você até quando vai ficar aí se embriagando? Você, em vez de orar, de adorar, você, em vez de fazer aquilo que, né, que agrada ao Senhor, você vai ficar de bebedices, né? E aí ela disse: Não, o meu coração está muito triste, o meu coração está muito angustiado, porque eu desejo muito. Nesse momento em que ela confessou, em que ela declarou o desejo dela, Deus ouviu a oração. Amém? A situação de Ana começou a mudar. O Deus que tudo pode começou a se levantar em favor de Ana. E aí o que aconteceu, todo mundo já sabe. Concebeu, teve o seu filho, chamado Samuel, e esse ela entregou para o Senhor para trabalhar na casa dele, para ser um sacerdote. Todo mundo sabe que hoje ele, né, mais tarde ele se tornou um sacerdote na casa do Senhor. Então, o que acontece aqui? Penina, que achava que tinha a última palavra, foi derrotada espiritualmente por aquele que pode mais do que todos os outros que pensavam que não podia. Ou seja, ela mesma, ela achava que ela tinha o poder, ela achava que ela era soberana, ela não acreditou naquilo que Deus poderia fazer. E Ana, quando tomou a posição, quando tomou a postura,
Deus foi e honrou a vida dela. Amém? Então Deus se colocou como Senhor absoluto e soberano sobre a situação de Ana, fazendo com que Penina acabasse saindo envergonhada. A Bíblia não fala mais detalhes sobre o que aconteceu com Penina. Mas se você ver o capítulo seguinte, você vai ver Ana, é o cântico de Ana, de gratidão por tudo aquilo que Deus estava fazendo na sua vida, né? Por Deus ter derrotado aquele inimigo que a perseguia, que era a esterilidade e também a perseguição de Penina. Amém? Então, o que nós vemos aqui? Que quando nós nos posicionamos, tomamos a atitude, né, de entregar ao Senhor aquilo que nos aflige, aquilo que nos perturba, Deus vem a seu tempo e responde o nosso clamor. Amém? Então, Deus ouviu o clamor de Ana. O segundo que eu quero falar é sobre Davi e Batseba. O Senhor ungiu Davi como rei para governar e estar à frente de batalhas a favor de Israel. Porém, em determinado tempo de sua vida, Davi negligenciou os mandamentos do Senhor e baixou a guarda, deixando-se levar pelos seus sentimentos. Cometeu um erro terrível e sofreu consequências sérias por conta de seu delito. Davi, todos sabem também que foi levantado por Deus como rei e ele se tornou, né, tão poderoso. Em todas as batalhas ele e seu exército eram vencedores e aquilo acabou se tornando como uma rotina para Davi, né? Ele já era acostumado a consultar o Senhor. Senhor, vamos ganhar? Sim, posso ir? Posso. Então vai. Ó, Deus falou que a vitória é nossa, então vamos lá. E ele voltava glorificando, né? Porque ele vencia cada inimigo que ele ia lá combater. Só que chegou aqui nesse tempo, né? Davi, ele deixou, talvez, que a soberba, que o orgulho, que a forma, né, como ele chegava a ter Deus e ele tinha o acesso a ter Deus e Deus respondia, ele deixou com que tudo isso, toda essa liberdade, essa intimidade, né, ficasse de lado um pouco. Ele descansou e falou assim: Deus é comigo mesmo, né? Eu tenho um Deus que é poderoso mesmo, Ele faz todas as coisas mesmo, eu não duvido disso porque eu tenho experimentado disso a cada dia, a cada guerra, a cada momento. Então agora é tempo de eu, descansar um pouquinho no Senhor. Olha só, vamos ver lá, em 2 Samuel 11, a negligência de Davi. Versículo 1 diz assim: e aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com eles os seus servos e a todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Ele deixou de ir à guerra para descansar. Ele disse que estava, né, se achando muito cansado, então era a hora dele repousar um pouquinho. Foi a primeira coisa, foi o primeiro erro de Davi aqui, ter deixado, né, todo mundo ir à guerra e ele ficar. Se é tempo de guerra, todo mundo tem que estar na frente da batalha. E ele, como líder, ele tinha que estar ali para dar o comando, por mais que ele tivesse homens de confiança. Ele é o cabeça, e o cabeça tem que estar na frente, amém? Então, ele deixou ali, né? Versículo 2 diz assim: e aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que se estava lavando. E era esta uma mulher muito formosa à vista. Segunda coisa que aconteceu com Davi. Primeiro ele descansou, mandou a tropa e falou: não, vai lá, guerreia lá, luta lá, né? Sai esculhambado de lá, traz a vitória que eu vou ficar aqui só esperando o resultado. Por isso aconteceu essa segunda situação aqui. Ele lá, ocioso no seu tempo, começou a
olhar coisas que ele não deveria olhar, fazer coisas que não era momento para ele fazer. Não era momento de descanso, era tempo de guerra, então ele tinha que estar lá, não é? Então, com isso, ele cobiçou aquilo que não era dele. Ele olhou para aquilo que não era dele. E ele quis tomar posse daquilo que não lhe pertencia. O que aconteceu? Mandou chamar. Meu Deus, que bela mulher é essa? Chamou lá os seus subjugados lá e falou, vai lá, chama, traz ela para mim. Todo mundo também já sabe. Ele foi, se deitou com Batseba. Batseba também foi conivente, aceitou a situação. Não é? Ah, é o rei, né? Então tá, vamos lá. Eu faço. O que ele pediu, eu obedeço. Não é? E aí concebeu, tiveram lá as relações e ela foi para casa. Só que, passado o tempo, o que ela descobriu? Estava grávida. Aí entra a terceira falha de Davi. Olha lá. Versículo 5 diz assim: e a mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Quando Davi soube que Batseba estava grávida, eu imagino que ele pensou, meu Deus, e agora? Estou lascado. Meu Jesus, Senhor, o que eu fiz? Eu tenho que arrumar um jeito de trazer uma solução para o erro que eu cometi. Só que Davi, ele não consultou o Senhor. Aliás, ele não consultou o Senhor naquele momento em que ele tomou essa atitude que já nós vamos ver, mas como também lá em cima, no início, quando ele tinha que ir para a guerra, ele não tomou a decisão de consultar o Senhor o que deveria fazer. Creio que Deus falaria para ele, você tem que ir, vai ficar aí de bobeira, enquanto os soldados estão lá ralando, se matando pelo reino? Não, você tem que ir. Ele não deu ouvidos. Então, o que ele fez? Mandou chamar Urias. Urias era o marido de Batseba. Urias, olha só, tudo bem com você? Poxa, cara, olha, vai para casa, vai descansar, vai lá ficar com a sua esposa um pouco, descansa lá com ela. É merecido, né? Quantas guerras nós temos batalhado? Mas havia uma má intenção ali. Havia uma frieza de raciocínio da parte de Davi, uma intenção maligna, e ele não conseguia ver isso, porque ele acabou sendo dominado pela aparência, né, de Batseba, e ele guardou aquilo no coração, e ele começou a fazer coisas erradas em cima de coisas erradas. Só que também nós sabemos que esse plano A de Davi, ele não deu certo. Urias teve a atitude correta e Davi não. Urias foi e pensou, poxa, os meus amigos estão lá na guerra, poxa, batalhando, dormindo no relento, comendo mal e às vezes nem tem, feridos. E eu aqui, no meu conforto, no conforto da minha cama, ao lado da minha esposa, comendo do melhor, não. Meus amigos não merecem isso. Os meus irmãos não merecem isso. E aí ele acabou dormindo lá mesmo no palácio. No dia seguinte, Davi ficou sabendo e aí falou, caramba, meu plano A não deu certo. Então eu vou fazer o plano B. Qual foi o plano B? Entregar uma carta para o seu melhor comandante, falando para colocar Urias na frente de guerra. Olha, gente, que mente sórdida, vê que como assim o raciocínio dele, né, em relação à situação, foi tomando uma proporção de destruição. Mas por quê? Porque Davi, ele achava que ele tinha o domínio da situação. Não, peraí, eu vou consertar isso aqui. Deus não precisa se meter nessa situação, não. Deus não precisa intervir aqui, não. Pode deixar que eu resolvo. Quantas vezes nós falamos isso? Ou às vezes nem falamos, já tomamos a atitude diretamente. Nem perguntamos para o Senhor o que Ele quer que nós façamos. Simplesmente a gente faz como Davi. Ah, se uma coisa, se aqui não deu certo, então eu vou tentar o outro, e eu vou tentar outro, e eu vou tentar da outra forma, e eu vou agir de outra maneira, e eu vou fazendo planos A, B, C. O alfabeto inteiro não tem resposta.
Mas por quê? Porque eu não estou fazendo aquilo que eu deveria, que era buscar o Senhor, consultar ao Senhor. Então, por alguns breves momentos, Davi, ele ficou cego. Ele deixou de depender de Deus e passou a fazer as coisas conforme a sua vontade. E aí ele se deu mal. Mais à frente, nós vamos ver que Samuel, ele acabou, Urias acabou morrendo, porque o comandante executou a ordem de Davi. Urias acabou morrendo, aí ele falou assim, opa, consegui, o plano B deu certo. Então agora eu estou livre, porque ela é viúva, ela sendo viúva, o que eu faço? Tomo ela para mim. Ela sendo viúva eu posso, Então vem, Batseba. Por qualquer coisa, olha, foi depois da viuvez, não é? Só que Davi, ele esqueceu que ele zombou de Deus. Davi, por breves momentos, ele esqueceu que ele servia um Deus que era soberano em todas as coisas. Davi não colocou o coração no Senhor e por isso feriu, a honra do Senhor. E aí Samuel vem, aliás, Natã, vem e fala com ele ali e conta a história do que aconteceu. E ele diz, não, essa pessoa aí que fez isso tem que pagar. E aí ele fala, querido, essa pessoa é você. Foi você que fez. Foi você que fez a besteira. E agora? Desde o momento em que ele percebeu a besteira que ele fez, o que Davi fez? Qual foi a postura de Davi? Ele se arrependeu. Ana, diante das circunstâncias, ficava triste. Mas quando ela percebeu lá no seu interior que a tristeza não ia trazer um filho para ela, o que ela fez? Ela se prostrou, ela entregou ao Senhor, ela se rendeu ao Senhor e Deus honrou a vida dela. A última palavra acabou sendo do Senhor. E aqui, com Davi, o que acontece? Ele se arrepende. Só que, queridos, o arrependimento por coisas erradas que fazemos é aceito por Deus quando ele é de sincero coração. O coração contrito o Senhor jamais vai desprezar. Mas todo erro tem a sua consequência. Todo erro tem a sua consequência. E qual foi a consequência aqui? A família dele toda ficou perdida. Foi destruída a família de Davi. Os filhos, um matou o outro estuprou a irmã. Um dos filhos acabou indo contra o pai, tomou o reinado dele. Foi uma destruição em massa, não é? Que aconteceu ali. Mas pela misericórdia do Senhor, se levantou um Samuel, um Salomão, que restaurou, que começou a restauração na casa de Davi. Amém? Então, assim, com esse exemplo de Davi e Batseba, o que eu quero trazer para nós? Que muitas vezes nós deixamos de consultar o Senhor. Todas as escolhas que fizermos trarão consequências que podem ser boas ou ruins. E elas nos aproximarão ou nos afastarão de Deus. Nesse momento, Davi esqueceu quem era o Deus que ele servia. E quantas vezes nós esquecemos quem é o Deus que nós servimos, queridos? Quantas vezes nós deixamos de acreditar, não, o meu agir, o que eu determinar é muito maior, é muito mais potente. Quando a gente acaba deixando de consultar o Senhor, nós estamos dizendo isso. Em outras palavras, não, Senhor, muito obrigada, aquilo que você determina para mim, nesse momento, não é bom. Não vai valer a pena, não vai demorar muito, porque o seu tempo não é o meu e eu quero isso para hoje. Não é? Quantas vezes nós fazemos como Davi? Deixamos de confiar no eterno, deixamos de confiar no soberano. Não é verdade? Isaías 59, 2 e 3 diz assim: mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Olha, gente, quantas vezes nós somos maus e estamos separados do Senhor e nem nos damos conta.
Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, ou seja, aquilo que eu faço de errado, né? O Senhor vira o rosto. Ele não vai compactuar com as nossas atitudes erradas. E por isso ele não nos ouvirá. Pois as suas mãos estão manchadas de sangue e os seus dedos de culpa. Os seus lábios falam mentiras e a sua língua murmura palavras ímpias. Foi isso que Davi fez. E é isso que muitas vezes nós fazemos. Quando deixamos de consultar a vontade do Senhor para a nossa vida. Quantos estão entendendo? Digam amém. Não ande na contramão daquilo que o Senhor determinou para você. Amém? Davi tinha que estar na guerra. Não tente dar um jeitinho de corrigir os seus erros, cometendo outros ainda maiores. Um abismo chama outro. Um abismo chama outro. Como consequência, toda a família dele foi destruída. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Tem uma música que fala sobre isso. O diabo não brinca de ser mau. Ele é mau. Amém? Nós temos que dar conta disso, lembrar disso. E tudo que ele mais quer é usar a nossa distração para nos tirar do foco e nos fazer cair. Meu querido, minha querida, não ande distraído. O Senhor tem planos de vida para nós. O Senhor tem alegria, tem paz. O Senhor tem a resposta que nós precisamos. O Senhor tem tudo nas mãos dele para nos dar, para saciar nossa fome, a nossa vontade, os nossos desejos. Então nós não podemos andar distraídos por aí, achando que, fazendo com a nossa força, nós vamos conseguir êxito. Você acredita nisso? Você sabe que isso é possível? Amém? Então não ande na contramão daquilo que Deus tem para você. Amém? Não brinque de subestimar o poder do nosso Deus, como fez Davi. Querido, não ande brincando com Deus. Quantas vezes nós choramos e ainda acabamos colocando a culpa no Senhor, né? Poxa, Deus, não deu certo. Que coisa, eu fiz tudo tão certinho. Mas olha, se tinha soberba, se tinha altivez, se tinha um achismo, né, de poder sobre cada atitude que você tomou, Deus virou as costas, como a gente leu no versículo anterior. Ele não vai compactuar com aquilo que não agrada, com aquilo que não é da vontade dele. Então, ande segundo a vontade de Deus e não na contramão daquilo que ele tem para você, e não na contramão daquilo que ele tem para nós. Amém? É sobre Faraó e o povo de Israel. Faraó era orgulhoso, era soberbo, ele não reconhecia a grandeza de Deus, ele não reconhecia a soberania do único e verdadeiro Deus, e com isso ele aprisionou Israel por muitos anos, o povo, não é? Por muitos anos. Ele sempre dizia lá no seu coração: eu não conheço esse Deus. Que Deus é esse, ô Moisés, que você vem aqui falar dele para mim? Eu nem ouço a sua voz, não sei quem ele é, não vou fazer aquilo que ele manda, porque o dono daqui sou eu, o dono da situação aqui sou eu. Eu tenho o domínio de todas as coisas. Então eu não vou atender aquilo que o seu Deus está falando. E em Êxodo 9,16 diz assim: mas eu mantive de pé exatamente com este propósito, mostrar-lhe o meu poder e fazer que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Faraó, na verdade, nem sabia que ele estava fazendo aquilo que estava no coração de Deus, aquilo que estava sendo determinado por Deus. Muitas vezes nós caminhamos, nós fazemos as coisas, as situações acontecem, mas é tudo com permissão do Senhor. E às vezes acaba, né, assim, a gente, ai meu Deus, mas por que isso aconteceu? Tudo é plano de Deus, querido. Tudo é plano de Deus. Faraó aqui, ele estava achando que ele era o dono. Não, a última palavra é a minha. Eu sou o soberano e tudo que eu falo tem que se cumprir. Então não vão e não vão. Só que Deus tocou na ferida de Faraó e do povo lá. O que Deus fez? Ele lançou as 10 pragas.
E se nós formos fazer um estudo sobre as 10 pragas, nós vamos ver que para cada uma delas era especificamente algo que eles idolatravam, que eles tinham como muito importante, muito querido por aquele povo e por aquele senhor, por aquele faraó. Então, Deus começou a tocar, sabe, nas feridas, e passo a passo, e praga após praga, ele foi fazendo com que a vontade dele se cumprisse. De quem deve ser a última palavra sobre todas as coisas, igreja? De quem deve ser a última palavra acima de todas as coisas, igreja? E foi isso que Deus fez. Após a última praga, não teve jeito. Meu primogênito querido morreu. Deus tocou naquilo que mais era precioso para mim. Tá bom, vai embora. Leva tudo. Olha, eu não quero mais ver o seu rosto, Moisés. Some daqui, mete o pé, vai embora, rala. Não é? Foi isso que ele falou. E aí assim se cumpriu a palavra do Senhor. Eles foram e Faraó ficou ali humilhado. Uau, perdi, né? Só que, no meio do caminho, olha só, vamos ver lá. Lá em Êxodo 14, 3 e 4, diz assim: então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Faraó entregou o ouro. Falou, tudo bem, podem ir embora. E aí eles foram, e ele naquele momento se sentiu como um derrotado. Só que ele não ficou satisfeito, assim como Davi não ficou satisfeito lá em simplesmente que Urias não fosse lá deitar com a sua mulher para dizer que o filho seria dele. Faraó também não ficou satisfeito. Ele falou, opa, peraí, tem um mar, né? Então assim, tem o deserto, eles são frágeis. Opa! Tem uma oportunidade de abocanhar esse povo aí, de trazer eles de volta, de maltratar o povo novamente. Por quê? Porque tudo que eles fizeram aqui agora saem ilesos? Não, peraí, eu vou dar minha tacada final. Eu tenho a última palavra. E mandou o exército. Todo mundo já sabe que Israel ficou encurralado entre o mar e o exército. Mas de quem é a última palavra mesmo? De quem é a última palavra mesmo? Gente, não prestou para Faraó. Mais uma vez, Deus mostrou aqui que Ele é soberano, absoluto e poderoso sobre todas as... Amém. Sobre todas as coisas. Foi isso que aconteceu. Mais uma vez Ele disse que a última palavra era dele. Amém? Queridos, nós não podemos subestimar o poder do nosso Deus. Eu li aqui 3 testemunhos. Num deles, a igreja, vamos colocar assim, estava sendo perseguida. Muitas peninas perseguem os sonhos de muitas Anas. Quantos de vocês têm sido perseguidos? Quantos de nós temos sido perseguidos por circunstâncias, por situações, por pessoas? Não é? Mas Deus veio e interveio. Mas o que Ana fez? Se arrependeu, se colocou lá, se humilhou, entregou. No segundo caso, nós vemos um erro da igreja. Davi, ele subestimou o poder de Deus. Davi, ele não se colocou à disposição do Senhor, não é? Ele não quis dar ouvidos àquilo que a palavra de Deus determinava. E aí Deus pesou a mão sobre ele e disse, opa, pera lá, meu filho, a última palavra aqui é minha. Quem determina o sim e o não sou eu e não você. Você não venha com essas situaçõezinhas aí, não. Você não venha querendo dar um de Deus, não, porque o Deus absoluto sou eu aqui. Então, aqui nós vemos um erro da igreja. A igreja se colocou mal. Davi se posicionou mal. Davi errou o caminho.
nesse terceiro caso aqui, é mais uma pessoa perseguindo os nossos sonhos, perseguindo os nossos projetos, perseguindo a nossa vida. Pode ser no trabalho, pode ser em casa, pode ser na faculdade, pode ser algo pessoal, algo que de repente você cometeu lá atrás, que ainda te persegue, na sua mente ainda fica ali, né? Remoendo no seu coração, vem a lembrança e você não consegue romper, e você não consegue fluir, você não consegue ver o nosso Deus poderoso que é bom sobre todas as coisas, independente da atitude errada que tomemos, Ele é misericordioso. O que nós precisamos aqui é nos colocar à disposição. O que nós precisamos aqui é nos colocar na dependência desse Deus. E aí nós vamos ver a diferença. E aí as coisas vão acontecer. Então nós vimos 3 situações em que a palavra do Senhor é que foi determinante, não aquilo que o homem ou o perseguidor ou a própria igreja achou que deveria ser. Eu tenho um testemunho pessoal. O meu filho, quando nasceu, com 7 dias, está ele ali, estou falando de você. O meu filho, quando nasceu, com 7 dias, começou a ter crises de convulsão. E aí eu não sabia o que fazer. Como agir numa hora dessas? Eu não sabia como lidar com a situação, com a questão. E aí eu só colocava, eu lembro que eu levantava ele e falava, Senhor, está nas tuas mãos, eu não sei o que fazer. Não é? E aí, de repente, ele vinha, voltava, respirava e ficava tudo bem com ele. Só que eu sabia que não tinha algo, né, de normal naquela situação. Levei no médico, né? Fomos para o médico e aí o médico fez uma bateria de exames. Eu lembro que ele tinha 15 dias de vida. Fiquei um dia inteiro no hospital com o Vitor. E mexe daqui, mexe dali, foi em vários especialistas, neurologista, fez exames, fez radiografia, fez de tudo. Ficamos um dia inteiro lá. Para no final de tudo, já não tendo mais nenhuma hipótese, nenhuma possibilidade, esgotaram-se todas, o médico chegar para mim e falar, olha, querida, nós não sabemos por que o seu filho está tendo essas crises de convulsão. Só sabemos que é algo neurológico e que, como não tem uma resposta, né, os exames não deram resposta nenhuma, não detectou o problema específico, ele vai ter que tomar fenobarbital. Ele falou assim, né? Aí eu, fenobarbital? O que é isso, doutor? Ele falou, é o gadernal. Seu filho vai ter que tomar gadernal. Qual foi a última palavra? Tomar gadernal. Eu fui para casa, eu lembro que eu chorava muito. E aí ele começou nas consultas com o pediatra. De lá mesmo, do neurologista, já me encaminhou para o pediatra. Então, todo mês que eu ia lá, a médica olhava, fazia todas as, né, fazia a revisão do bebê, que é normal fazer, né, nesse período. E sempre que eu chegava lá, ele estava assim, fazendo movimentos além da idade que ele tinha. E a doutora falava assim, que bom, né, mãezinha? Vamos tirar o remédio. A partir de mês que vem, a gente começa a diminuir as gotas, tá bom? Aí eu ia para casa toda feliz, né? Amém, vamos diminuir as gotas. Chegava no mês seguinte, na consulta, o que acontecia? Mãe, ele está ótimo, poxa, que bom. Vamos aumentar mais uma gotinha? Aí eu, mas doutora, a senhora não falou que ia diminuir? E agora a senhora está vindo aqui dizer que eu vou ter que dar mais uma? É para diminuir? Ela, não, para garantir, né? Vamos esperar, dá mais uma gotinha, tá bom? Aí eu vinha para casa. E nisso foi, até então, até os 8 meses de idade do Vitor, a última palavra foi do médico. Ele tem que tomar gadernal, e ele tomava o gadernal. Até que um dia, eu falei com Deus. Sentei na minha cama, vim da consulta muito chateada, porque a médica aumentou mais uma dose, e aí eu sentei na minha cama, eu lembro que eu coloquei ele lá, e comecei a falar com Deus. Eu olhava para ele, eu falava, Senhor, não estou sentindo no meu coração, ninguém me deu uma palavra profética a respeito, sabe? Ninguém disse, não estou sentindo arrepio, não estou nada. Estou aqui só eu e você, meu coração aqui. Triste, porque
eu não quero mais que meu filho tome remédio. Até então, Senhor, a última palavra foi a do médico, que ele teria que tomar o remédio. Só que a partir de agora, a última palavra não vai ser mais do médico. A última palavra vai ser sua. O Senhor me deu esse filho, e eu sou grata ao Senhor por isso, porque foi tudo que eu esperei no Senhor. Ter um casal, e Deus me deu um casal, não é? E assim, eu estava feliz com o presente de Deus para mim. Só que eu não queria aquela situação sobre o meu filho. E aí eu tomei uma atitude de fé, né? Se você olhar, foi uma atitude louca. Mas se nós muitas das vezes não nos fizermos de loucos, nós não vamos ver o realizar de Deus se cumprindo na nossa vida. E foi o que eu fiz. Falei, Deus, a partir de hoje, eu não dou mais o remédio para o Vitor. Se ele morrer, eu vou ficar muito triste. Mas eu vou ser grata ao Senhor, porque o Senhor que me deu, o Senhor pode levar a hora que o Senhor quiser. Não foi uma atitude fácil, você abrir mão, né? Fazer uma loucura, porque, sei lá, se acontecesse alguma coisa, eu poderia ter sido presa, não sei, né? Ser condenada por uma negligência da minha parte, né? Foi algo realmente assim, muito sério que eu fiz. Mas eu determinei no meu coração, e eu não dei mais, eu confiei. Eu fechei os meus olhos e eu confiei no Senhor. Olha, isso tem 23 anos. Há 23 anos atrás, eu tomei essa decisão. O Vitor não morreu, gente. O Vitor nunca mais teve nada, gente. O Vitor está aí para a glória do Senhor. Amém? Ele está aí, ó, saudável, não é? Cumpriu o seu tempo, a sua etapa, a sua vida escolar, como qualquer pessoa normal, como qualquer pessoa comum. E isso está acontecendo, está trabalhando hoje, graças a Deus, ajudando em casa, né? Com dinheirinho, isso é muito bom, não é? Mas aqui, de quem foi a última palavra? Nessa situação aqui, de quem foi? Então, meu querido, eu quero te incentivar nessa noite, com essa palavra, a deixar que Deus determine o querer e o realizar dele na sua vida, na sua casa e na sua família. Temos o caso da Larissa, todo mundo conhece, o apóstolo volta e meia vive falando aqui. De quem foi a última palavra? Quem fez o milagre? Foi Deus, o dedo está aí de volta, sabe? Fazendo todos os movimentos e fazendo tudo o que deve fazer. Não foi o médico que determinou, necrosou, vai ter que amputar. Não houve amputação, porque a última palavra foi de Deus. Ele fez o milagre, ele religou as veias e está tudo funcionando. É isso que nós precisamos viver, é isso que nós precisamos aprender, que a plenitude, a excelência está no Senhor, e nós devemos confiar no Deus que nós servimos. Amém, queridos? Nós devemos confiar no Deus que nós servimos, senão vai valer de nada. Senão não vai valer de nada viver o Evangelho. Senão não vai valer de nada ser cristão. Senão não vai valer de nada vir à igreja todo domingo. Por que que nós viemos aqui? Por que que nós vamos ao grupo familiar? Por que que a gente vem no Tadel? Por que que a gente cumpre o querer de Deus? Porque Ele tem toda a plenitude, Ele tem toda a soberania nas suas mãos. Porque Ele quer que façamos isso com alegria, com ousadia, com determinação, confiando totalmente nele. Porque só Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos e que pensamos. E nós não podemos subestimar o poder do nosso Deus. Nós não podemos, queridos, desacreditar naquilo que Deus é capaz de fazer. Os milagres só Ele pode realizar. Amém? A mudança de vida só Ele pode fazer. Só Ele. Tudo está nas mãos dEle. E nós devemos confiar nisso. Senão nós seremos cristãos de meia pataca, como dizia antigamente, né? Senão não vai valer a pena viver o Evangelho. Servir a Cristo. Temos que andar na plenitude. Amém? E aí eu quero, para finalizar, dar para vocês 3 passos, né, de como viver a vida plena no Senhor, a vida perfeita. Primeira coisa,
coisa, não foque na situação difícil que está vivendo. Olhe para o alto, de onde vem o nosso socorro. Salmos 25, 9 diz assim: conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. O Senhor nos ensina o caminho que nós devemos andar. Não foque no seu problema, não foque na sua situação. Se tem 1 ou 2 ou 3 apenas no seu grupo familiar, se lá na sua casa está tudo conturbado, se o seu filho está fazendo aquilo que não deveria, não foque no problema. Foque no eterno, foque no Senhor, levante os seus olhos e veja a solução que Deus tem para você. É do alto que vem todas as respostas. Foi no alto que eu busquei a resposta. Foi no alto que eu busquei ali dentro do meu quarto e Deus falou comigo: eu sou soberano, a última palavra é minha, então confia e espera. Vai acontecer, mas no meu tempo e conforme eu quero. Então não foque no seu problema, não foque na sua situação difícil. Satanás não quer que sejamos felizes debaixo das bênçãos do Senhor. Nós temos um inimigo, gente, que milita contra nós o tempo todo. Além da nossa carne, nós temos o diabo. E ele não quer ver a alegria do cristão, ele quer distrair. Ele quer distrair, ele quer tirar o foco. Então a gente não pode deixar. Nós não podemos. Seu grande objetivo é roubar a nossa fé e o nosso relacionamento com Deus. Nossa distração nos faz perder tempo presos ao que não importa. Precisamos focar no alvo que é Cristo. E Ele nos orienta através de Sua palavra. Deus sempre deseja o nosso bem, mesmo quando permite situações contrárias para tratar conosco. Ainda que a situação esteja ruim, tire proveito disso, como eu tirei há tempos atrás. Tire proveito disso, sabe? Não olhe para isso não. Ai, fiquei careca, e agora? Não olhe para o problema, olhe para Cristo. Olhe para o Senhor, foque nele. Ah, Senhor, a minha esperança está em Ti. 4 meses usando peruca. Para quem não sabia, né? 4 meses. Mas olha aqui, gente. A alegria do Senhor, ela é a minha força. Sabe? É no Deus que eu sirvo que eu tenho que colocar a minha esperança. E é isso que eu tenho procurado fazer dia após dia. E olha, vou te dizer, o Senhor, Ele não tem me decepcionado. Não coloque a sua confiança na sua força, não foque no seu problema achando que Deus vai te decepcionar. Não, gente. Deus não decepciona ninguém, ao contrário. Aquilo que de errado acontece é porque nós mesmos tomamos determinadas situações que não deveríamos. E aí acaba dando tudo errado. Amém? Então não foque no seu problema. A segunda situação... O segundo ponto, seja totalmente dependente do Senhor em tudo. Não viva o Evangelho querendo fazer o contrário do que a palavra de Deus nos orienta. Não ande na contramão. Não faça tudo do jeito que você quer e acha melhor, tomando a frente do Senhor em suas decisões. Sempre haverá momentos na vida onde Deus nos dará a oportunidade de depender totalmente dEle. E precisamos colocar a nossa fé em prática. Eu coloquei a minha fé em prática. Falei: Deus, eu não vou dar mais. Fiz como Esther. Se perecer, pereci. Mas eu fiz aquilo que Deus quis que eu fizesse. Usar a minha fé. Amém? Salmo 103, 9 diz assim: pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de nós que somos pó. Se Deus conhece a nossa estrutura, então, gente, vamos correr para o colo dele, vamos andar com ele, vamos lá e vamos, sabe, bater mesmo, falar: Senhor, olha aqui, eu não tenho estrutura, eu sou fraco, Senhor, olha que angústia, Senhor, olha que situação difícil, mas eu não quero olhar para ela. O Senhor diz que nós somos pó, mas se foi o Senhor que me criou, se eu vim do teu coração, você tem as respostas para mim. Você sabe como me manipular, Senhor. Então faz aí,
Sabe, eu coloco aí diante do Senhor. Faz, você sabe me manipular. Você me conhece de dentro para fora, do alto a baixo. Você me conhece, sabe quem eu sou. Então, Deus, faz aí. Eu me coloco, eu me rendo, eu me entrego. Eu coloco diante do Senhor a minha situação, a minha vida, aquilo que me angustia. Amém? E terceiro, né? Tenha vida de oração e busca diária. Quanto mais íntimos de Deus, mais dependência e liberdade nele. Muitas vezes não conseguimos enxergar a soberania do nosso Deus, porque não somos íntimos dele como deveríamos e agimos com a nossa própria força. Nos esquecemos que somos limitados. Deus, ele não está preso ao tempo e ao espaço. Nós é que estamos. Temos os nossos limites, mas Deus, ele é ilimitado. Amém? Ou então, nos encontramos num estado de letargia, ou seja, estamos num sono profundo, dormindo. A Bíblia diz, desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Então desperta. Às vezes nós estamos aí estagnados, ou então mornos, sem vigor, desanimados. Ai, não vai dar certo. Ai, não sei o quê. Oh, céus. Oh, dia. Oh, azar. De novo, a mesma situação. Que coisa é essa? Somos cristãos ou não? Queremos andar na verdade, segundo a palavra, queremos viver em plenitude de vida ou não? Deus tem aí a resposta. Deus tem tudo, Ele tem um banquete. O que nós precisamos é ir até Ele. A gente precisa tomar também. É uma via de mão dupla. Ele tem para nos oferecer, mas nós precisamos ir até lá para buscar. A gente precisa se dispor, queridos. Ao invés de ficar murmurando e reclamando, nós precisamos nos posicionar. Amém? Posição de guerra. Levante-se, acorde. Uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. Uma só palavra que Ele disser. E aí você fala, Deus, eu só preciso de uma palavra tua. Eu só preciso de uma resposta. Só preciso de um sim e de um amém do Senhor. Para que todas as coisas se cumpram. Para que o norte da minha vida mude. Para que a determinação daquilo que eu sonho, que eu quero, que eu espero, aconteça. Jeremias 29, para fechar. 11, 14 diz assim, eu amo esse versículo, eu amo essa passagem. E eu tenho procurado andar nela, eu tenho procurado viver nela. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Olha isso, gente. Gente, isso é promessa de Deus para nós. Abre o olho, igreja, desperta, igreja, rompe, igreja, levanta, igreja. Olha o que Deus fala, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. O Senhor, Ele é Deus poderoso para nos tirar daquela escravidão. Ele é poderoso para nos fazer sair do estado de mornidão, sabe, da tristeza, da apatia, do sono profundo. Ele é poderoso. Ele é poderoso. E se você não crer nisso, eu não sei em que mais você pode acreditar. E se você não tomar posse disso, eu não sei no que mais você pode tomar. Com a nossa própria força, nós não vamos chegar a lugar algum. Andando desanimados por aí, nós não vamos chegar a lugar algum. Vocês creem nisso? Amém? Eu queria chamar o ministério. Queria assim estar ministrando, né, sobre a vida de vocês, sobre as nossas vidas. Olha, quando Deus assim falou comigo sobre essas coisas, quando Ele disse, né, Sônia, a última palavra é a minha.
Eu falei, meu Deus, o que é isso? E os meus olhos abriram, e aí eu via Penina intrigando Ana, mas o Senhor honrando a vida dela lá no final. Eu via Faraó com mão de ferro, sabe? Assim, massacrando o povo de Deus, mas no final a mão forte e poderosa do Senhor se levantando e restaurando a sorte de Israel, trazendo aquela vitória de excelência para eles.